Então tá. Segunda aula, Geometria Analítica, L1. Hoje a gente vai continuar. Primeira aula a gente falou de vetores, definiu vetor, definiu soma, multiplicação por escalar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se não estiverem me ouvindo ou não estiverem me vendo, falem aqui no chat, por favor. Tá? E hoje a gente vai falar de uma relação bacana, que é o que acontece quando a gente tem vários vetores. Tá? Por exemplo, se eu pego um conjunto de vetores, quais são as propriedades desses conjuntos de vetores? Tá? A gente falou em vetores separados. 2 vetores somamos, 3 somamos, multiplicamos por um número, subtraímos um do outro. Né? Não falamos de divisão porque não é possível. Tá? Mas e o que acontece se eu pegar eles e pensar como um conjunto? Como os números reais, por exemplo, ou os números naturais. O que é que acontece se eu pensar um conjunto de vetores? Então é isso que a gente vai falar hoje. Tá ok? Então, vamos para a seção 2.3, que trata de dependência e independência linear. Ou seja, quando o vetor é dependente ou não de outro. Tá? Então, vamos definir isso. Ok? Perfeito. Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora analisar como se comportam, como eu falei, se comportam alguns vetores em conjunto, tá? Em conjunto. Quanto ao seu direcionamento. Tá? Mas o que danado é isso, professor, quanto ao seu direcionamento? Então, a gente pode ter vetores que estão na mesma linha, a gente pode ter vetores que não estão na mesma linha, estão em direções opostas, contudo na mesma linha. A gente pode ter vetores que fazem um ângulo de 90 graus, ou seja, não estão na mesma linha, mas estão no mesmo plano. Então, esses casos têm nomes particulares. Tá? Então, a gente vai dizer quando o vetor está na mesma linha, que eles são LD, ou seja, linearmente dependente. Tá? E quando eles não estão, ou seja, quando eles estão no mesmo plano, tá? A gente vai falar que o vetor é um LI, linearmente independente. Mas a gente tem como saber como isso acontece. E aí, essas propriedades é que eu vou passar para vocês hoje. Tá? Então vamos começar com 2 vetores. Tá? Vamos começar com 2 vetores. Como a gente somou 2, pode somar 3, subtraiu 2, pode subtrair 3. Então vamos começar com 2 vetores. Ok? 2 vetores. 2 vetores. Vamos ver o que acontece com 2 vetores, tá ok? 2 vetores do espaço tridimensional, tá? Tridimensional. Deixa eu melhorar aqui a letra. São ditos linearmente dependente. E eu vou apelidar eles como LD, tá ok? LD. Então, a partir de agora, esse nome bem grande, linearmente dependente, eu vou sempre falar LD só. Tá? Vetores LD. Se podem ser representados na mesma reta, como eu falei anteriormente. E a gente vai ver uma relação. O que é isso? O que é ser representado na mesma reta? Mas imagina isso, por enquanto. Pego 2 vetores e represento eles na mesma reta. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles são LD. Caso contrário, então, caso eu não consiga representá-los na mesma reta,
na mesma reta, desculpe, caso contrário, eles serão linearmente independentes. Ou vamos apelidá-los de LI. Ok? Então, vetores que estão na mesma reta podem ser representados na mesma reta LD. E caso eu não consiga representá-los na mesma reta, eles são LI. Tá? Então, esses são os dois entes que a gente vai aprender a definir e diferenciar hoje. Vetores LD e vetores LI. Tá certo? Beleza. Então, vamos pegar vamos começar por um vetor não nulo, tá? Obviamente. Se eu pegar um vetor nulo, não tem muita graça, né? Se o vetor U é não nulo, tá? Vocês percebem que tem um cachorro latindo aqui, tá? Também, desculpem. Se o vetor U é não nulo, para qualquer escalar, todo mundo já sabe o que é um escalar, né? Escalar é um número. Sempre que eu falar um número, é um escalar. Ou falo um número, é um escalar, tá? Para qualquer escalar, que eu vou chamar de x, tá? O vetor v, escrito como o número multiplicado pelo primeiro vetor que eu dei, u, tá? Vou colocar até de outra cor. O vetor v escrito como x vezes o vetor u, tá? Isso aqui é importante. É dito combinação linear de U. Então, o que é que eu quero dizer isso? Eu dou um vetor qualquer, né? A gente vai ver que o vetor daqui a pouco vai ser escrito por coordenada. Por enquanto, você só tem a forma dele, né? E digo a você que toda vez que eu pego qualquer outro vetor e escrevo como sendo um número multiplicado pelo primeiro vetor, eu estou dizendo que esse vetor novo vetor, obviamente, é uma combinação linear do primeiro vetor dado, tá bom? A priori vai ser uma coisa meio, pode ficar uma coisa meio, como é que eu posso dizer, meio vaga na cabeça de vocês, um pouco vago, porque você não está mexendo com números, você não está mexendo com nada, só tem a setinha para cima, para baixo. Como é que a gente pode representar isso? Mas vai ficar claro quando a gente começar a ver esses vetores nas suas coordenadas. A gente vai ver vetor daqui a pouquinho, o próximo passo, a próxima sessão depois disso, é a gente imaginar os vetores como coordenada. Por exemplo, você está no R3, então tem 3 coordenadas. Então pega um vetor no R3, está na reta, então é um ponto. Você está no R2, é um plano, então são 2 pontos que ligados dá exatamente o vetor, tá? Então, a priori pode ficar um pouco nebuloso. Que danado é isso? Eu pego um vetor que eu não sei quem multiplico por um número. Se isso acontecer, eu estou dizendo que ele é escrito como combinação linear. Calma que vai chegar, tá certo? Eu acho que vou conseguir ficar claro. Tá? Então, tenham isso em mente. Então, agora a gente definiu o que é uma combinação linear. Então, sempre que eu pego um vetorzinho, dou um vetor, consigo multiplicar por um número, escrevê-lo dessa forma, eu estou dizendo que esse vetor novo é combinação linear do primeiro. Tá? Vamos seguir, para ver se consigo ficar claro para vocês sobre isso. Ok, então, para cada valor, daqui a pouco a gente vai fazer uns exemplos, tá? Para ver se fica claro. Para cada valor real, x real, um número, tá? O vetor x vezes u, tá? O vetor x vezes u é colinear. É colinear. Todo mundo concorda comigo? Por exemplo, se eu te dou um vetor,
tá? Vou escrever aqui. Te dou um vetor U aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Te dou um vetor U. Isso aqui é meu vetor U. Certo? Se eu multiplico ele por um número, eu vou aumentar o comprimento dele. Estou aumentando ele. Então, multiplicar por um número x. Então, vou aumentar x vezes esse vetor. Então, vamos colocar aqui x vezes u da seguinte maneira. Aumentar um pouquinho, né? Pronto. Isso daqui é x vezes u agora. Então, isso significa dizer que o quê? Eles estão na mesma linha. Estar na mesma linha é ser colinear, ok? Exatamente essa palavra um pouco estranha, que muitos de vocês já conhecem. Então, o que eu digo é, toda vez que eu pego um vetor e multiplico ele por qualquer número, ele vai estar sempre na mesma direção, na mesma reta, tá? Que o vetor inicial. Desculpa, mesma reta, tá ok? Mesma reta, tá ok? Do que o vetor inicial. Ah, professor, por que na mesma reta? Lembra que eu posso multiplicar por um número negativo. Ele vai estar na mesma reta, só com sentido oposto, tá? Mas na mesma reta, tá bom? Perfeito. Então, o que é que a gente tem aqui? Observe o seguinte, que se eu tenho um vetor U, multiplico por um número, tá? Um número real, ele vai estar sempre na mesma linha, na mesma reta, então, significa dizer que esse vetor U multiplicado por um número vai gerar o quê? Uma reta, tá? Gera essa reta que eu vou denotar por R, tá? Então vamos escrever isso. Assim, o vetor U gera uma reta, tá? Eu posso multiplicar esse vetor pelo número que eu quiser, quantas vezes eu quiser, por exemplo, então eu vou gerar uma reta. É só ir aumentando esse vetor. Então o vetor U sempre vai gerar uma reta, ok? Isso é importante, tá? Isso é muito importante. Então, o vetor U gera uma reta, tá? Agora, note que eu falei do vetor LD, tá? Eu falei do vetor LD. O que é o vetor LD? O vetor LD é sempre quando eu tenho uma combinação linear. Isso já está mais ou menos explícito do que eu estou falando desde o começo. Então, se eu tenho uma combinação linear, posso escrever como uma combinação linear e está na mesma reta, então é um LD. E o LI? E o LI, o que é que acontece? Note que um vetor não nulo, novamente, tá? Vou pegar sempre não nulo a priori. Depois a gente vai ver o que é o vetor nulo. Se a gente pegar o vetor U não nulo, tá? Não nulo, ou seja, diferente do zero. Esse cara é LI, tá? Nota que o vetor U é LI. Peraí, desculpa aqui, pessoal. Acho que não ficou boa a redação da minha nota aqui. Tá. Isso daqui não ficou legal. Vou escrever melhor assim. Isso não ficou legal. O que é que eu quero dizer é o seguinte. Assim, eu não terminei sobre os dois vetores CLD, porque eu só falei, né? Assim, o vetor U gera uma reta. Neste caso, para ficar melhor a redação para vocês, neste caso, dois vetores, eu não escrevi isso, não escrevi isso. Dois vetores, U e V, são LD, tá? Desculpa, eu ia pular, são LD. Se um deles foi escrito como combinação linear do outro. Que danado é isso? Que a gente já sabe do outro. Isto é, se existe, se existe, se existir um número real, x, que eu vou chamar de x, tal que ou u é escrito como x vezes v, ou v é escrito como x vezes u.
Tá? Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Vocês já têm uma relação de quando dois vetores, tá? Dois vetores são LD. Dois vetores são LD quando um pode ser escrito como combinação linear do outro, tá? E isso pode ser um ou outro, tá? Eu posso pegar x e escrever como um número vezes o vetor v, desculpa, u vezes o número e o vetor v, como o vetor v multiplicado por igual a um número multiplicado pelo vetor u, tá? Então, isso é o que está escrito aqui, beleza? Então, agora você já tem uma relação. Perguntaram para vocês aí nas aulas de matemática o que é um vetor ser LD com outro. Eu sei. Existe um número e eu posso escrever um ou outro como combinação linear de um ou de outro, né? Obviamente. Ou seja, existe um número que multiplicado por ele dá outro vetor e vice-versa, tá bom? Então isso é um vetor CLD, tá? Então fiquem com essa coisa na cabeça. Exemplos, antes de ir para vetores LI, tá? Exemplos. Exemplos. Deixa eu pegar aqui de vermelho. Observa que, a priori, eu não tenho as coordenadas. Eu estou falando do vetor genérico, tá ok? O vetor genérico. Então, observa o seguinte, ó. Eu pego exemplo A. O exemplo A. Eu pego, então, vou pegar o e V paralelos, tá? Depois eu faço e V. Isso aqui é meu U. Isso aqui é meu U. Isso aqui é meu V. Tá? Então, observe o seguinte. Eu posso sempre escrever U como sendo um múltiplo de V. Eles são paralelos. A gente pode simplesmente mexer com eles, tá? Então, eu posso simplesmente, ó, daqui, eu posso simplesmente pegar o vetor U, que a gente tá aqui com ele, ó, bonitinho. Vou copiar aqui. Copiar. Vou pegar U. Opa, desculpa. Vou pegar aqui U. Perfeito? E vou pegar agora o vetor V. Olha só. Copiar. Vou colar ele aqui. Tá? Então, observe o seguinte, ó. Se a gente pensasse em termos de tamanho, eu vou botar aqui um ao ladinho do outro. Ó. Um pertinho do outro. Para a gente dar uma olhada numa coisa. Se a gente pensasse em termos de tamanho, observe o seguinte, ó. Observe que eu tenho que o V um pouquinho maior que o U, certo? Eles estão na mesma direção, são paralelos. Então, significa dizer o quê? O que é que isso significa? Significa dizer que como o V é um pouco maior que o U, pode ser que exista existe um número nesse caso, tá? Um X, que eu multiplicar por U que vai chegar nele, tá bom? Isso vai parecer meio genérico, a priori, mas vocês vão ver que é bem simples de verificar isso quando a gente começar a trabalhar com a posição dos vetores em coordenadas, tá bom? Então, nesse caso, a gente pode simplesmente perceber que deixa eu tirar aqui o U. Então, a gente pode simplesmente perceber dessa analogia aí que a gente fez agora, que, de fato, o V nada mais é do que o X vezes U. Tá? Você diz, tá certo. E a mesma coisa acontece se eu pegar um inverso, né? Pegar um menos V, por exemplo. Pegar U e menos V e saber se eles são opostos ou não, tá ok? Basta pegar em sentidos distintos, direções distintas. Como? Assim, ó. Por exemplo, vou pegar 2, tá? Então, vou pegar isso daqui, meu U, isso daqui, meu V. Esses vetores são LD. Por que esses vetores são LD? Porque sempre é possível ver um pouquinho maior pela figura. Então, sempre é possível o quê? Escrever o V um pouquinho maior na figura. Então, você vê que eu posso existe, né? Um número X negativo, de tal forma que eu posso diminuir o meu vetor V para chegar a U, já que V é um pouquinho maior. Então, V estão em sentidos distintos, tá? Direções distintas. Então, isso daqui é o quê? É um XU agora com X negativo. X negativo, tá ok? Então,
Isso é interessante porque acaba que a gente tem agora, pelo menos graficamente, uma forma de encontrar vetores que são LD. Tá? Perfeito. Uma observação, OBS, antes de eu ir para o vetores LI, é o seguinte. Se um dos vetores considerados U ou V for nulo, se eu pego dois vetores, um é nulo e outro não é nulo, tá? É isso que eu estou dizendo. Então, eles são LD, tá? Então, eles serão LD. Então, sempre que eu dou dois vetores a você, eu digo, ó, um é vetor nulo e outro não é. Esses vetores são o quê? Automaticamente LD. Automaticamente LD. Como é que eu mostro isso? De fato, não é difícil, né? De fato, tá? Se U, vamos pegar U, tá? Peguei U, você pode pegar quem queira. Se U for o vetor nulo, certo? Basta tomar x igual a zero, o número real zero, tá? O número zero. E teremos que eu posso escrever U igual a xv. Obviamente, né? Por que eu posso escrever isso? Porque U é quem? É o vetor nulo. Então, isso é igual a zero vezes o vetor V, isso é o vetor nulo. Opa, desculpa. Isso é zero, o número vezes o vetor V, e isso aqui é exatamente o vetor nulo. Ok? Então, de fato, todos, sempre que eu der dois vetores, eu estou falando com dois ainda, estou falando de três. Sempre que eu mostrar, exibir vocês dois vetores e afirmar que um deles é nulo, então eles dois são linearmente dependentes. Existe uma constante na qual eu posso escrever o vetor nulo como sendo essa constante multiplicado por V. E quem é essa constante? É zero. Ok? Claro até aqui, pessoal? Então vamos seguir. Tá? Beleza. Vamos agora falar de LI. Tá? Não falei nada de LI. Tá. Vamos agora falar de LI. Então, lembra no começo? O que é que eu falei no começo? Eu falei que, vamos voltar lá, né? Isso é bom porque no quadro a gente apaga, né? Pelo menos alguma coisa fica de bom aqui. Eu falei a vocês o seguinte, que os vetores são LD, é o que está aí na telinha de vocês, é quando eles podem ser representados na mesma reta. Ora, se o vetor ele pode ser representado na mesma reta, matou, é LD. Pode ser escrito como combinação linear. E o que é caso contrário? Caso contrário é exatamente quando eles não estão na mesma reta. Então, se eu pego dois vetores, vamos dar um exemplo bem simples. Se eu pego dois vetores da seguinte maneira, por exemplo, vou pegar U, por exemplo, o vetor U, um para baixo assim, deixa eu escrever aqui, certo? Um assim, certo? E vou pegar outro assim. Tá? Assim. Isso aqui é o V, isso aqui é U. Observe o seguinte, esses dois vetores, eles não podem, né? Vou pegar U e V assim. Esses dois vetores não podem estar na mesma linha, nunca. A não ser que você mude o sentido, a direção, né? Melhor dizendo, a direção do vetor V. Mas se você mudar a direção do vetor V, você está mudando o vetor, ok? É bom lembrar disso. Observa que nesse exemplo aqui a gente não mudou a direção do vetor, tá? Eles são paralelos, ok? Então, eu só simplesmente mexi no espaço no qual ele se encontra. Aqui não. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, vamos pegar ele aqui. E eu digo, não, mas é simples. Esses vetores são um LD, né? Porque basta eu fazer assim com o vetor, né? Ó, e juntar aqui até ele tá, ó. Mas isso é um outro vetor. Observe que eu mexi na direção, na direção desse vetor. O vetor estava apontando para cima, agora está apontando para baixo. Ok? Então, isso é uma coisa importante. Então, o que isso que significa?
Isso significa, pessoal, que dois vetores são LI quando eles são colineares, ou seja, estão no mesmo plano. Agora a gente passou da reta para o plano. Então, esses dois vetores, aqui, né? Aqui, estes vetores são LI, tá? Porque não estão na mesma reta, não geram a mesma reta. Então, eles geram o mesmo plano, tá ok? Então, isso é muito importante quando você pensa na figura que isso vai gerar. E a gente vai ver que, de fato, isso é importante, tá? Então, vetores. Então, observação, OBS. Vetores LI são vetores que estão no mesmo plano, tá? Ou seja, coplanares. Tá bom? Então, eles são coplanares. Tá ok? Então, isso daqui lhe dá uma coisa bacana. Observe o seguinte. Olha esses dois vetores, U e V. Já vou adiantar um negocinho que a gente vai falar daqui a pouquinho. Observe esses dois vetores. Vou botar eles juntinhos aqui. Ó. Vou pegar eles dois aqui. Ó. Vamos pegar eles. Vou colocar eles juntos para ver o que é que acontece. Ó. Pensar dessa forma. Deixa eu apagar isso aqui, porque não sei porque isso aqui veio. Mas observe o seguinte, ó. Se a gente pensar nesse caso como vetores que estão no mesmo plano. Ó. Vem cá, meu filho. Olha o que esse vetor está gerando aqui, ó. Se você pensar que eu posso colocar o vetor U paralelo aqui, ó. O vetor V paralelo aqui, ó. Isso gera o quê? Isso daqui, para mim, é exatamente... Vou colocar de outra cor, né? Isso daqui, para mim, é exatamente um plano. Então, vetores LI geram planos. Vetores LD geram retas. Dois. Estou em dois ainda, tá? Então, dois vetores LD vão me gerar retas. Dois vetores LI vão me gerar planos. Ok? Então, vamos prosseguir, certo? Vamos agora falar o seguinte. E se eu tiver dois vetores, eu posso escrever ele como uma combinação linear de um terceiro vetor? Sim ou não? Tá? Então, até agora a gente pegou dois vetores, tá ok? E ainda não estou falando necessariamente de três vetores, tá? Ok? Então, tenho dois vetores. Dois vetores eles podem ser LD e LI. LD geram a reta, LI gera um plano. Tá? LD eu posso escrever como combinação linear, um do outro. LI, não, para dois vetores. Porque se eu escrevo como combinação linear, eles estão na mesma reta. E a gente sabe que LD estão no mesmo plano. Tá bom? Vamos prosseguir. Dados agora, o seguinte. Alguém falou aqui no chat. Não, tudo certo. Dados, agora, dados. Dois vetores. Lembra que eu dei um. Dei um vetor no começo para combinação linear. Agora estou dando dois. Dado dois vetores, U e V. Tá? U e V. Um vetor W. Um vetor W. É dito combinação linear. Combinação linear. Combinação linear de U e V. Se existirem números reais ou escalares, que eu vou chamar de por x e y, real. Depende, Bruno. Eu vou voltar à sua pergunta, tá? Se existirem escalares x e y real, tais que, isso aqui acontece. Ó, W vai ser XU mais YV, tá? Então, sempre que isso acontecer, eu dou dois vetores. Existem dois números reais, tá? Então, um vetor W vai ser combinação linear dos dois. Se existirem esses números, na qual eu posso fazer uma soma
XU mais YV, ou YU mais XV, tá? Isso é indiferente, a ordem de X e Y, vai depender dos vetores, ok? Beleza. Então, antes de prosseguir, então agora a gente sabe que dois vetores, U e V, eu vou dizer que um terceiro W é dito combinação linear dos dois, se isso acontece, tá? Então, deixa isso aqui. Isso aqui também vai ser importante. Vamos para a pergunta do colega de sala. Bruno Luiz, ele pergunta: dois vetores sempre vão ser LI ou LD? Depende, Bruno. Como eu disse a você, eles podem ser LI e podem ser LD. Eles vão ser LD quando um é escrito como combinação linear do outro. Se você não consegue exibir um número real na qual um é escrito como combinação do outro, então eles são necessariamente LI, porque eles são coplanares, estão em planos, formando um plano, tá? Se eles forem LD, eles formam uma reta, tá? Então pode ser LI e LD. De fato, quando você vê essa forma genérica de tratar, pode ser que fique dúbio a questão, né? Porque uma hora você pode mexer com o vetor, e aí você parece que todo mundo é LD, tá? Ou você faz todo mundo CLI. E não é bem assim. A gente vai ver quando a gente transformar isso isso é até uma abordagem que eu não gosto de atacar, mas é necessário para vocês, uma coisa mais abstrata. Mas vocês vão ver quando a gente atacar, de fato, o vetor em termos de coordenada, isso fica muito claro, quando o vetor é escrito ou não como combinação linear do outro, tá? E vocês vão ver que é uma coisa, de fato, muito, muito mais clara do que esse início. Mas esse início pode ser que complique para a cabeça de vocês essa coisa tão abstrata, tá? Mas eu prometo que a gente vai melhorar isso, vai ficando mais suave. Vamos ver. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar hoje nisso, provavelmente não. Ou pode ser que eu tente chegar rapidamente para vocês entenderem, pelo menos dar um exemplo em coordenadas, mas vamos devagar para passar todas as etapas do curso, tá? Mas, de fato, pode ser um vetor LD ou LI, depende de como você dá os dois vetores, tá ok? Como eles estão expressos. Beleza. Então, vamos pegar agora dois vetores U e V, tá? Que são LI. A gente pegou agora dois vetores e escreveu como combinação linear no terceiro. Então, vamos agora fazer o seguinte, ó. Se U e V, tá? Se U e V forem vetores LI, e aí a gente já sabe que não estão na mesma reta. Não são o quê? São não colineares, tá? Ou são coplanares, bem, isso aí vocês pensam da melhor forma que queiram, tá? Forem vetores LI, aí eu vou botar aqui, isto é, tá? Não colineares, outra palavra aí nova para alguns, não estão na mesma linha, tá? Se o IV forem vetores LI, todos os vetores que são combinações, né, lineares de U e V, isso a gente já sabia com dois vetores, estão no mesmo plano. Eu já adiantei para vocês, plano de U e V, tá? De U e V. Ele falou alguma coisa? Não. U e V. Reciprocamente, todo vetor W no plano formado por U e V, todo vetor W do plano que contém U e V pode ser escrito como combinação linear de U e V. Dizemos assim, então,
que dois vetores LI geram um plano. Geram, tá? Um plano. Tá ok? O que é que eu quero dizer isso? Eu tenho um vetor V, tenho um vetor U, tá? Vetor V, o vetor U. Aí eu tenho o vetor, por exemplo, XU, é um pouquinho maior. Isso que eu quero dizer. XU. Tem um vetor XYV, né? Que eu chamei de Y. É um pouquinho maior aqui. YV. Então, esses vetores aqui, eu tenho um vetor W que vai gerar, que vai morar nesse plano. Esse é o vetor W. Isso aqui é W igual a XU mais YV. Eu chamei de Y, né? Então, eu estou dizendo a vocês que se eu tiverem vetores LI, eles já forem os dois LI, tá? Então, isso significa dizer que, caso eu tenha um terceiro vetor que mora no mesmo plano, ele pode ser escrito como combinação linear dos dois, tá? Observe que existe uma sutileza aí. Eu estou dizendo que todo vetor LI é escrito como combinação linear de dois vetores. Caso esse vetor já esteja no plano, tá? Tá bem claro aqui, ó. Aqui, ó. Todo vetor W do plano que contém U e V, ele pode ser escrito como combinação linear de U e V, desde que eles sejam LI. Tá? Então, existe uma sutileza. Certo? Beleza. Vamos agora para um outro ponto, que eu acho que é um ponto interessante, que é quando a gente trata de componentes, tá? Do vetor. Componentes do vetor. Deixa eu ver se eu quero falar primeiro isso. Vamos falar de componentes do vetor, ou se logo de três vetores. Tá, vamos falar disso aqui, que eu acho que é interessante. Falar disso aqui, que eu acho que é interessante. Ó, observe o seguinte. Se A e B são vetores LI, outra característica de vetores LI, né? Qualquer outro vetor C, qualquer outro vetor C, tá? Do plano, que é o que eu acabei de falar, do plano gerado por A e B, se escreve de maneira única. Se escreve de maneira única, como combinação linear de A e B. Isto é, tem um único par de coordenadas em relação A e B. O que é isto? O que é esse par de coordenadas? São exatamente os valores reais x e y que a gente multiplicou os vetores, tá? Os escalares, tais pares, ou melhor, coordenadas, desculpe. Tais coordenadas são os escalares x e y pertencentes aos reais, tá? Porque o que é que a gente, vamos transcrever isso, né? Vamos transcrever essa parte aqui, ó, que tá de verde, ó. Essa parte aqui de verde, tá? O que é que essa parte de verde quer dizer? Essa parte de verde quer dizer o seguinte, essa parte quer dizer que C é escrito como XA
mais YB, já que A e B são LI e geram um plano, e o C está no plano gerado por A e B, tá ok? O C está no plano gerado por A e B, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo a vocês que esses valorzinhos aqui, ó, esses valorzinhos escalares são as coordenadas do vetor, tá? Esses valores são as coordenadas. Tá ok? É isso que esse negócio verdinho aí que eu pintei de verde está dizendo. Eu vou entrar agora num exemplo. Eu não gostaria de entrar num exemplo tão claro para não ficar um negócio tão conturbado para vocês, ainda na cabeça de vocês, mas vamos fazer um exemplo bem simples. É bem simples, tá? Todo mundo conhece o R2, tá? O R2 são pontos, são 2 pontos, né? Vocês, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Exemplo simples aqui. Exemplo. Vou considerar o seguinte. Eu vou considerar um par, né? Vou considerar um par desculpa, 1, 2, tá? E vou considerar o par 3, 2. 3, 2 não, porque deixa eu pegar uma coisa mais simples, tá? Acho que fica mais claro para vocês assim. 2, 4, tá? E vou pegar um 2, tá? Então, esse é um ponto que na reta, e isso daqui eu vou representar como sendo o ponto A, B, tá? O que é que isso significa dizer? Que A é, se eu pegar esse vetor assim, né? Isto é, vou pegar AB sendo 2, 4 e CD sendo igual a 1, 2. Observe que isso não tem a ver exatamente com a parte de vetor que eu estou querendo tratar. É só para vocês sentirem um pouco o que é esse negócio de LD, LI, tá? Isso é só um exemplo um pouquinho fora do padrão aqui, para vocês entenderem. Vocês conseguem expressar o par, o 1, 2, como sendo combinação linear do par 2, 4, ou o contrário? Ou seja, existe um número que eu posso multiplicar, aí eu vou chamar isso aqui de U, e vou chamar isso aqui de V, a grosso modo, tá? Isso é para vocês tentarem entender o que é essa coisa de combinação linear. Vocês conseguem ver que eu posso escrever V como sendo exatamente X, U, onde X é igual a 2, onde X é igual a 2, deixa eu aumentar esse 2 aqui, que saiu, X é igual a 2. Então, nesse caso, se eu pensasse esse par como um vetor, os dois V e U, se eu pensasse o vetor 2, 4 e 1, 2, o que eu estou dizendo é que o vetor V pode ser escrito como combinação linear do vetor U. O que é que isso quer dizer? Que V e U são LD. São LD. Tá ok? Caso eu não conseguisse escrever, caso não existisse esse X aí, né, igual a 2, se eu não conseguisse nunca escrever um como combinação, um como elemento do outro, então esses vetores seriam LI. Pronto, um exemplo simples. Então, um exemplo, eu vou chamar isso aqui de A. Então, o que é que a gente conclui? Isso daqui eu vou voltar a falar disso com mais detalhes, tá, pessoal? Isso é só para vocês entenderem um pouquinho, caso estejam voando nessa coisa de LD e LI. Então, a gente tem que U e V são LD, tá? U e V são LD. Tá. E danado do LI, por exemplo, será que mesmo se eu pegar dois vetores estranhos, eu não consigo escrever um como combinação linear do outro? Tá, é bem simples, né? Então, pega o próprio V como sendo 2, 4. Pega V como sendo 2, 4. O par, 2, 4. E vou pegar o vetor U agora como sendo exatamente, por exemplo, o vetor 0, 2. Eu consigo escrever o par de U como combinação de V ou vice-versa? Pensando no par, né? Isso eu não consigo, né? Olha só. Como é que eu escrevo isso aqui? 2, 4
igual a um x, 0, 2. Né? Esse x, eu poderia dizer, não, pode ser 2, né, o x. Olha só, se for 2, o que é que teríamos? 2 vezes 0 e 2 vezes 2. Isso daqui é o par 0, 4, que é diferente do par 2, 4. Tá? Aí você poderia dizer, não, pode ser o 0. Então tá. Então isso daqui seria 0, 0 vezes 0, e o outro seria 2 vezes 0, que seria 0, 0. Isso aqui é o vetor 0, 0. Mas o vetor 0, 0 é diferente do vetor 2, 4, do par 2, 4. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Eu não consigo aqui, escrever eles como combinação linear, tá? Um do outro. Então, esses vetores são necessariamente LI, ok? Então, respondendo a alguma pergunta que foi feita, não, os vetores são LI, são sempre LI ou você LD? Então, depende da combinação. Tá? Eu estou tratando aqui elementos, né, A e B, e são elementos do plano R2. Tá? Aqui também são elementos do plano. Isso é só para ficar claro para vocês, para que caso vocês fiquem um pouco anuviado essa situação. Tá? Dizendo, tirem um pouco essas nuvens aí negras. Mas a gente vai voltar a falar disso. E é assim que a gente vai tratar os vetores daqui a pouco, por coordenada. Então, de fato, essa noção bem abstrata que eu estou dando agora, isso vai ficar no passado. Isso é só para vocês saberem que existe essa coisa abstrata, bonita, mas que, de fato, os números que vão, os vetores em forma de coordenada que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, é isso. Então, agora vamos falar de 3 vetores. A gente falou de 2, vamos falar de 3. E a gente vai voltar com mais detalhes daqui a pouco, quando a gente falar de coordenada. Não vai ser agora, tá? Não vai ser não sei se vai ser na aula de hoje, provavelmente não. Tá? Eu só tenho mais uma coisa para falar na aula de hoje, e na aula da próxima semana vão ser coordenadas. Vamos falar de coordenadas, tá? Então, beleza. Vamos pegar 3 vetores. Então, vou chamar isso aqui de 2.3.2. 3 vetores. Tá. E quando eu tenho 3 vetores? Quando é que esses vetores são L e LD, tá? Então, a gente estava no espaço bidimensional. Então, vamos agora para o espaço tridimensional. A gente está no R2 aqui, tá? Observa no R2, o exemplo que eu dei aqui. Então, 3 vetores do espaço tridimensional são ditos LD. A gente já sabe, eu não vou repetir aquela palavra grande, né? São ditos LD, 3 vetores LD, se eles forem coplanares. Observe que agora eu estou falando de 3, tá? 3 vetores no espaço tridimensional. Então, esses 3 vetores são ditos LD se eles são coplanares, tá? Mudamos um pouquinho, aumentamos o espaço, tá? Ok? A gente estava trabalhando com 2 vetores, e lembra que os 2 vetores, a gente dava uma reta, gerava uma reta ou gerava um plano. E agora, quando a gente já passa para um terceiro vetor, estamos trabalhando com 3 vetores, então eles, agora, CLD, eles são o quê? Coplanares. Tá? Já muda do caso de 2 vetores. Por isso que eu dividi a seção em 2. Tá? Uma seção de 2 e uma seção de 3. Perfeito. Caso contrário, eles serão ditos linearmente independentes. Então, se não estão no mesmo plano, esses 3 caras, né? Se eles forem complanares, se eles não estão no mesmo plano, então eles são LI. Tá? Assim, né? Como no caso anterior, isso aqui é uma coisa boa. Assim, 3 vetores são LD. Se um deles, olha só, tenho 3 vetores. Se eu conseguir escrever qualquer um deles, tá? Ou um deles, como combinação linear dos outros 2,
Se um deles puder ser escrito como combinação linear dos outros. Se um deles, tá ok? Não precisa ser todos eles. Tá? Eu dou 3 vetores, eu não preciso que os 3 sejam escritos como combinação linear. Se eu olhar e perceber que um deles é escrito como combinação linear dos outros 2, então já acabou, eles já são LD. Tá? Beleza. Neste caso, né, vão ser LI, neste caso, serão LI. Quando for impossível, escrever uma tal combinação. O que é isso quer dizer? Eu te dou 3 vetores e eu não consigo escrever de forma alguma nenhum deles como combinação linear. Então, eles vão ser LI. Então, é natural que quando a gente tiver um exercício claro da prova de vocês, provavelmente, da primeira prova, é mostrar que os vetores são LI ou LD. Então, a coisa mais fácil de se tentar, inicialmente, é mostrar que se eles são LD. Se eu conseguir encontrar um númerozinho, né, se eu dou 3 vetores, encontrar 2 números, que eu multiplico os 2 vetores e escrevo como combinação linear do outro. Né? Essa é a primeira tentativa. Tá? E a gente vai ver que como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de sistemas. Encontrar sistemas. Então, quem já pagou matemática L1, eu acho, já viu essa parte de sistemas, vai ser por aí que a gente vai ver quando é que são vetores são LI ou LD. Quem não viu isso, é bom que dê uma olhada, tá? Eu vi que tem gente da economia, tem gente da filosofia, então não sei como é que tá bem misturada as pessoas que estão da disciplina, mas no momento certo eu vou passar as referências para vocês estudarem, ok? Perfeito. Exemplos. Eu vou dar exemplos em vetores genéricos, tá? Exemplos. Exemplos. Por exemplo, os 3 vetores abaixo são LD. Como é que eu vou pegar os vetores? Vou pegar o vetor assim, ó. U. Opa, desculpa, pegar outra cor. V. U. U. V. E vou pegar aqui o ponto seguinte, ó. Vou pegar o ponto P. Tá, aqui vou colocar de preto, tá? Ponto P ao ponto C. Eu vou chamar o vetor PC do vetor W. Então, claramente, esses 3 vetores são LD. Então, sempre vou escrever W como combinação linear de U e V. Tá? Isso é um exemplo simples. Por exemplo, B, C, né? Exemplo 2, desculpa. Exemplo 2. Os vetores A, B e C abaixo são LI. Como é que é isso? Por exemplo, assim, ó. Vou pegar o vetor A ou B, vetor aqui, e outro vetor aqui. Observa que o vetor C, o vetor B e o vetor A. Nota que aqui eu tenho um plano. Tá? E se você pensa no espaço tridimensional, você também vai ter o plano do R3. Tá? Isso aqui é um vetorzinho de 90... Pensa um vetorzinho saindo aqui de 90 graus da folha. Tá? Eu sei que é difícil, mas a minha imagem não é boa. Mas imagina isso. Então, o que é que você tem? Você tem que os vetores... Eu nunca vou conseguir escrever esse vetor C saindo da página
como combinação linear de A e B. A não ser que o C esteja no mesmo plano formado por B e C. Por B e A, tá? Então, OBS, note que no exemplo 2, caso C esteja no mesmo plano de AB, C é LD. Ou, desculpe, os vetores são LD. Os vetores... O que é isso? São LD. Então, o que é que eu estou dizendo a vocês? Eu estou dizendo a vocês o seguinte, ó. Eu tenho A, eu tenho o A, eu tenho o B, tá? Isso aqui, desculpa. Eu tenho o B, eu tenho o A. E aí eu tenho um planozinho aqui, ó. Então, se eu pegar o vetor C morando nesse plano, o que é morando nesse plano? É estando aqui, ó. O vetor C. Então, esses vetores são LD. Então, A, B e C são LD. Eu sempre consigo escrever um, pelo menos, como combinação dos outros dois. Tá? Aí você pode dizer, não, mas eu não consigo escrever B como combinação de A. Lembra que não é isso. É B como combinação de A e C. Tá? Então, não é um a um você escrever como combinação linear, e sim como os três vetores, ó, como está escrito aqui. Ó, três vetores são LD se eu escrevo eles como combinação linear dos outros dois. Eu tenho um e escrevo combinação linear dos outros dois, tá bom? Beleza. Então vamos agora falar também, a gente também tem a questão de gerar elementos. Vamos brincar um pouquinho com isso e falar de componentes, tá?